né? Eu não vou falar sobre os tipos de feridas. Essa primeira parte eu queria abordar mais. A gente aprendeu o bom e o falso, tá? E depois eu já chego nas coberturas. Porque às vezes, né? Às vezes a gente pega uma ferida que ela está aberta desse jeito. Essa daqui é uma incisão. Mas às vezes quando você pega uma substância, um objeto cortante, por exemplo uma faca, por exemplo uma lança, ele abre um ponto desse tamanho. Depois do vídeo que eu te mostrei, ali vai ponto? Eu não vi, não cheguei ao vídeo, não cheguei, porque ontem foi o dia bem corrido, ontem faltou funcionário, ontem foi um dia gostoso. Depois de 4 horas, normalmente quem faz esse curativo é o ortopedista, normalmente. Por quê? Porque o ortopedista é quem trabalha com músculo e osso, tá? Mas eles são os piores para fazer esse tipo de curativo. Por quê? Porque o ortopedista ele só gosta de mexer com o osso. E para o osso você não precisa ter um acabamento bonito. Porque o osso vai estar escondido. Então o acabamento do osso pode ser de qualquer coisa. E normalmente é de qualquer coisa. Eles trabalham com placa, com parafuso, com cimento. É um trabalho bem esquisito você entrar no centro cirúrgico de ortopedia. E aí quando você vê o acabamento do trabalho do ortopedista, que são os pontos, você vê que eles não têm habilidade. E eles não se preocupam com isso, eles não estão nem aí, né? Porque o foco deles é mexer no osso. Mas em pronto atendimento, um corte desse, nenhum outro médico pega, só o ortopedista. Tá? E depois de 4 horas, o ortopedista não faz a sutura. Por que ele não vai fazer a sutura? Porque você já teve o desenvolvimento do tecido basal. E aí você já tem o desenvolvimento do tecido basal, tecnicamente, já não caberia mais a sutura. Porque se eu tiver o tecido basal aqui, eu vou grudar basal com basal. E ele literalmente não faz mesmo. Fala, ó, já passou 4 horas, eu não faço. E aí o que você, como enfermeiro, pode fazer? Fazer a aproximação dos pontos. Existe esse equipamento, né? Para alguns enfermeiros habilitados, você já pode usar. Isso aqui é tipo uma espécie de grampeador mesmo, né? Um clipe cirúrgico, ok? E aí esse clipe fica deste jeito. O que você está fazendo aqui? Você só está aproximando as bordas. Porque quando você aproxima as bordas, você reduz, né, o tempo de cicatrização e reduz a possibilidade de infecção. Ok? Nunca usei, nunca fiz curativo. Curso disso, onde eu trabalhava, tinha enfermeiras especializadas neste contexto, né? Mas já trabalhei em outro lugar que não tinha enfermeiro. Tu percebe? Ó? O trabalho é literalmente um clipe mesmo, de aproximação de borda mesmo, tá? E é como se fosse um clipe de papel, tá? E o objetivo, percebe? É aproximar a borda. Óbvio, o curativo aqui vai ficar horrível, mas melhor você ter um curativo feio, não infectado, né, do que um curativo infectado. E a gente como enfermeiro pode dar conta? Pode, já vou chegar lá. Já vou chegar lá. Tá. Já vou chegar lá. Não sabia. Tá? Então aqui você tem, por isso que o objetivo da aula é abrir a mente. Ok? Então esse é um exemplo. Normalmente em algumas cirurgias rápidas você faz isso. Ou quando não tem o processo cirúrgico, você pode travar desse jeito. Tem hospitais que já tem esse material. Ok? E aí para tirar existe o equipamento correto para você poder tirar esse material. Tá? A aproximação das bordas é exatamente essa. Essa daqui é o ponto interno e esse aqui é o ponto externo. Já tem a regulamentação do Conselho Federal de Enfermagem para pontos. Eu vou até mostrar para vocês e eu vou postar. Um ex-aluno meu, que hoje é professor da faculdade onde a Selma é coordenadora, né? Eu converso
converso bastante com ele, excelente aluno e excelente professor, o cara manja muito, né? Eu tenho muito orgulho e muita admiração do conhecimento e do trabalho dele. Ele sabe dar ponto. Você tem que fazer curso para fazer ponto. E o enfermeiro tem liberdade para fazer, ok? Permissão para fazer. Porque tem a ideia é que nós de São Paulo, a gente não conhece o mundo. São Paulo é outra realidade. Quando você vai para o Nordeste, quando você vai para o Norte, até para o Sul, você vai para Santa Catarina, tem algumas cidades que você fala, meu Deus do céu, né? Aqui tem muito dinheiro, muito dinheiro. Mais da metade do dinheiro do Brasil inteiro está no estado de São Paulo. Se você pegar só... Tudo bom? Tinha alguém que estava te esperando. Passou no meu lugar. Acho que ele vai pegar água para você. O que você acha? O quê? Olha o break no vídeo. Peraí. Deixa eu sem palavras. Tá? Então, isso é uma vitória do conselho, ok? A de ontem, eu até entendo em alguns lugares você ter a permissão para a prescrição de antibiótico, a aula de ontem, né? Que também foi uma vitória do conselho. Mas para antibiótico, isso me deixa muito temeroso. Porque realmente é muito. Já vi muito paciente morrer por prescrição errada de antibiótico. Aí sobrecarrega o rim, sobrecarrega o fígado, e aí o paciente morre por falência renal e falência hepática. Então tem que tomar muito cuidado. Aqui já existe a resolução. Coloca aí por gentileza no seu tablet. Resolução, põe COFEN sutura. Vai sair o número da resolução. E óbvio, você tem que fazer um curso para isso. Na época que eu fazia faculdade, eu conheci um rapaz, né, que ele fazia medicina, então a gente acabou pegando amizade. E o sonho dele era ser cirurgião plástico. Qual que é o número da resolução? Que é a resolução 731 de 2023. Tá? É a resolução aqui. Resolução não é lei, ok? Os outros profissionais e o hospital não é obrigado a seguir uma resolução do COFEN, ok? Mas aqui a resolução ela mostra como você tem que fazer essa capacitação. Então, literalmente é um curso mesmo. E você tem que treinar e fazer esse treinamento. E aí esse rapaz, né, que é ex-aluno e hoje ele é professor, ele estava me mostrando uma aula que ele deu para ensinar os alunos a tirar o ponto. E ele mesmo fez a sutura em filé de frango. Eu falei, caramba, Johnny, tu manja de fazer sutura? Ele falou, eu fiz o curso, né, fiz o treinamento. E aí você literalmente você tem que fazer treinamento mesmo, porque a sutura é para mexer com pinça. Né? E esse rapaz que eu estava te falando da medicina, ele suturava a uva. Ele cortava a casquinha da uva e suturava a casquinha da uva. Porque ele queria ser cirurgião plástico. Então, para você ser um bom cirurgião plástico, a sua sutura ela tem que ser praticamente invisível. Tá? Então, aqui a sutura interna é de material absorvível, é fio absorvível, e a sutura externa é de fio não absorvível. Aí tem que retirar depois a sutura externa. Professor, de quanto em quanto tempo mais ou menos se tira uma sutura externa? Você vai tirar uma sutura externa no mínimo depois de 7 dias. Tá? Nunca vai ficar menos do que 7 dias. Ok? Raros são as orientações para você tirar com menos de 7 dias. E também dificilmente fica mais do que 21 dias. É muito difícil. Aí só por orientação médica para você tirar antes ou tirar depois. Como é que tem que estar a sutura? Isso aqui é a sutura de ortopedista. Com certeza. Com certeza eles suturam deste jeito. Porque o foco dele é o osso. O foco dele não é o acabamento estético. Não, na cabeça dele é: eu resolvi o seu problema de osso.
Tanto que o cirurgião principal, o ortopedista, quando ele resolve o problema ósseo, ele vira para o residente e fala assim: termina para mim. Ele literalmente vira as costas e vai embora. Né? E aí acontecem essas coisas aí. Né? E vocês vão ver na prática. Para quem já trabalha com ortopedista, é isso. Óbvio, você bate o olho, você já sabe. Né? A cicatrização vai ficar péssima. Mas enfim. Sutura. Então, o tempo de sutura médio vai ser de 7 a 14 dias. Nós, enfermeiros, o que a gente avalia? Os 2 primeiros dias mantém-se fechado. Ok? Pouco importa se a pessoa estiver no hospital ou fora do hospital. A partir do 3º dia, aí você já começa a avaliar se você mantém a ferida com curativo fechado. O ideal é a partir do 3º dia você já deixar aberto, sem curativo, deixar só a sutura, porque eu quero que a pele seque, eu quero que ela fique seca. Observando a sutura, você vai fazer a higienização. Se estiver fora de casa, não precisa seguir as técnicas assépticas. Dentro ou fora do hospital, desculpa, dentro do hospital, obrigatoriamente as técnicas assépticas. E aí eu mantenho a ferida aberta, ok? E deixo aberto mesmo. Por que eu estou falando isso? Que eu peguei muito aluno daqui, que às vezes estava com um familiar, fala assim: minha mãe, minha tia, né, sei lá, fez uma cirurgia e está com um ponto. Fala: beleza, deixa eu dar faz um filminho, deixa eu ver. Peraí que eu tenho que tirar o curativo. Eu falei: não, depois de 3, 4 dias não é para ficar com curativo, senão não seca e não fecha. E aí corre o risco do mesmo pegando na aula passada. Se ficar muito úmido, a pele começa a macerar. E aí a pele não fica forte para poder se fixar. Você tem que deixar secar mesmo. O curativo tem que ficar seco. Professor, tem só umas pontinhas que às vezes fica saindo algum exudato. Nessas pontinhas você faz o curativo. O curativo ele vai ser local no ponto da exudação. E se o exudato tiver cor, ou amarelo ou marrom, aí tem que chamar o médico que fez a cirurgia. Tá? Se só for um líquido claro, incolor, ou amarelinho bem clarinho, tipo igual parecendo uma urina, ou sangue, aí não precisa chamar o médico. Mas se tiver um líquido colorido, marrom, ou aquele amarelo pulso, aí precisa encaminhar para o médico, porque provavelmente está com uma infecção interna. Vamos pegar no caso de uma pessoa famosa, que era uma fofoqueira, como é que é o nome dela? Trabalhava na rede TV. O nome dela veio à mente antes de falar e agora fugiu o nome. Ela fez uma cirurgia de ortopedia e infectou a cirurgia. E ela teve a cara de pau de falar que a culpa foi da enfermagem. Não tem como eu acessar a parte interna da ferida. Não tem como. Professor, eu posso lavar normalmente? Sim. Por que eu posso lavar normalmente? Porque antes de se fechar por fora, se fecha por dentro. Antes de fechar por fora, fecha por dentro. Então a lavagem externa não vai pegar o osso. De quem que é esse? Eu acho que foi um ortopedista que fez isso. É sua? Sim, é ortopedista. Ortopedista que mexe com isso. Né? Então não tem como, pode lavar à vontade. E se alguém falar: foi você que contaminou o sítio cirúrgico, neste caso da ortopedia, é o sítio cirúrgico. Coloca o nome aí, programa de fofoca Rede TV. Vai aparecer o nome da mulher. Não, é uma antigamente um cabelo de capacete. E literalmente, uma pessoa dessa tem que ser processada por calúnia à profissão. Ela não ofendeu a equipe de enfermagem daquele hospital. Ela ofendeu a enfermagem como um todo. Não tem como eu acessar o osso. Porque em cima do osso vai ter músculo, vai ter gordura,
fratura, vai ter derme, vai ter epiderme, né? E eu só estou fazendo a limpeza externa. Aqui vai tendo, quanto mais profundo e mais extenso for a camada de tecido, essa isso, Sônia Abrão. Essa é infeliz aí. Nossa, a gente pensou em um monte de nome. Não, essa é infeliz. Nossa, fiquei pé da vida quando eu vi, quando um aluno me mandou a reportagem. Professor, isso é verdade? Eu falei, não, essa mulher só fala mentira e fofoca. E acabou de falar mais uma. Dá licença. Né? Então, uma pessoa dessa tem que ser processada pelo conselho. É o que a OAB faz quando alguém fere a honra dos advogados. Você não está ferindo a honra dele, você está ferindo a honra de toda a categoria. Aí o próprio conselho processa essa pessoa. Professor, o seroma é um tipo de exudado? Não. Oi? Seroma? Sim. É um tipo O que é um exudato? Pus? Secreção purulenta? O que é um exudato? O que a gente viu semana passada? É todo líquido Que não é produzido por planta. que não é produzido por planta. Tá? Simples assim. Que não veio de glândula, a gente chama de exudato. Aí você classifica qual é o tipo de exudato. O seroma é um deles. Então aqui não tem como, pode lavar à vontade e pode deixar aberto, e é para deixar aberto mesmo dentro do hospital, não é para deixar fechado. Sutura com cobertura ela retarda o processo cicatricial. E percebe que aqui eu já tenho um sinal flogístico. Lógico. Olha aqui, ó. Nossa, é processagem? Não, eu não estou nem falando da qualidade da sutura. Estou falando que aqui eu tenho um sinal de inflamação. Provavelmente daqui a alguns dias isso daí poderia soltar alguma coisa. Mas percebe a diferença daqui para cá? Isso aqui é um sinal flogístico, né? O que é um sinal flogístico? Eu não dei aula para vocês de processo inflamatório. Um sinal flogístico é um processo inflamatório, é uma reação inflamatória. Pode ser por consequência de infecção ou não. E aí, para retirar os pontos, então percebe que aqui, ó, já teve um problema na cirurgia, né? Aqui ficou úmido demais ou infectou e aí se perdeu os pontos, né? Aqui é um curativo interno com fixador externo. Isso aqui é uma fratura, mas também pegou um ponto de infecção. Isso aqui tem que chamar um médico para reavaliar, ok? Não é este pontinho externo que infectou o osso lá dentro. Aqui é o ombro, tá vendo? O queixo do indivíduo. Mas já está infectado. Ok? Isso aqui é um amigo meu. Acho que eu contei a história do chuveiro para vocês. Isso aqui é o cara do chuveiro. Ele quebrou o ombro, aí quando estava assim, eu falei, pode voltar para o ortopedista, você vai ter que tomar antibiótico. Aí ele voltou para o ortopedista e fez a cirurgia. E aí, aí eu fui acompanhando a cirurgia dele de longe, fixador externo. Isso aqui já começa a mudar. Ele também teve fratura de fíbula. Tá? E aí como é que você tira o ponto? Cara, tem que tomar muito cuidado, porque você vai puxar para tirar o ponto, você pega, pode ser com qualquer pinça, tá? Se você estiver em casa, pode ser até essas pinças de mulher para tirar pelo, sabe? Óbvio, se você estiver no hospital, você vai usar as pinças adequadas do ambiente hospitalar. Mas às vezes você está em casa, e aí você não vai ter o kit, né, de pinças, né, para você utilizar. Então aqui, você pode usar aquelas pinças de mulher mesmo, aquelas pinças para tirar pelo. Você tem que grudar a pinça no nó e puxar. Quando você puxa, você tem que cortar de um lado só. De um lado só. Por que eu estou falando isso? Porque no começo da carreira, cara, eu errei em várias retiradas de ponto. Eu ficava olhando e falei, meu Deus do céu, como é que eu vou corrigir a merda que eu fiz? Às vezes já aconteceu de eu cortar dos dois lados, já aconteceu de eu puxar o curativo ficar muito tempo fechado e o ponto começar a apodrecer, aí eu puxar os pontos
quebrarem lá dentro. Você fala, e agora? Como é que eu tiro esse ponto lá de dentro? Já aconteceu, né? De na hora que eu puxar, estourar aqui, e aí putz, e agora? Como é que eu puxo do outro lado? Porque quando você puxa de um lado só, segurando no nó, você vai segurar no nó. Que teria o nó. Você corta rente ao nó. Não, mas não precisa necessariamente ser rente ao nó, né? Então eu vou ter aqui. Você vai puxar, então aqui está, só que vai estar dentro do paciente, aqui é o nó, beleza? Aí eu puxo, segurando o nó, aí eu corto de um lado só, ok? Eu já fiz essa aí, de cortar dos dois lados. E eu falei, e agora? Como é que eu puxo isso daí? Aí, né? Mas, graças a Deus, Deus mandou um anjo, eu empurrei a pele, o negócio subiu, eu consegui puxar. Mas eu falei, meu Deus do céu, e agora? Porque aí quando você corta de um lado só, ele vai ficar assim. Certo? Cortou de um lado, beleza? Aí você literalmente vai puxar. E aí ele vai sair da pedra. Tá? É isso que ele vai acontecer. Na hora que você puxa, ele sai da pedra. Okay? Já aconteceu também do ponto tá assim, eu começar a puxar e ele quebrar aqui em cima. E aí fica só um toquinho do lado. Se ficar um toquinho que você consegue puxar, pô, sensacional. E se não fica? E se ele quebra lá dentro? Então, sugestão: começa a puxar. Começou a puxar, você vai puxar pelo nó. Você começou a puxar, saiu um pouquinho e ainda falta, solta e vem mais pertinho e continua puxando. Tá? Se quebrar lá dentro, tem que abrir de novo para tirar? Sim. Porque ele é um fio não absorvível. Óbvio que você só vai abrir na parte de cima. Mas é um trabalho. É um erro de procedimento. E é um procedimento que se você nunca viu e nunca fez, né, na época eu nunca tinha visto e nunca tinha feito. Eu falei, putz, como é que eu vou fazer isso? Estava no home care. Exatamente o que a Adriele estava falando para você. Eu estava fazendo faculdade, estava fazendo home care para pagar o cursinho para entrar na faculdade. Aí chegou lá o paciente e falou assim, o médico mandou tirar o ponto. Aí eu, ok. E não tinha internet naquela época, 1997, 98. Aí você fala, pois é, como é que eu tiro isso aqui? Dá um jeito, né? E aí foi o que aconteceu. Então já errei bastante até, e às vezes mesmo não errando, mesmo pegando certinho no ponto, o ponto está ponto. O fio está ponto. Às vezes só que você puxar, ele já estoura. Então na hora que eu puxar ele para cima, eu vou pegar ou uma tesourinha ou um bisturi. Tá? Sugiro, no seu kit, na minha casa eu tenho. Então compra um kit. Compra tesoura, compra bisturi e deixa lá na sua casa. Tá? Não cai sozinho. Se cai, por que às vezes cai sozinho? Porque o fio apodreceu, porque ficou úmido demais. Tá? Ou o médico que estava suturando, suturou errado. E aí já estava o fio meio cortado lá dentro. Porque realmente a técnica de dar nó, você precisa fazer um curso. Eu não sei dar ponto. Né? Você sabe dar ponto? Não sei. Você já fez curso para dar ponto? Não, nunca fiz. Não faço a menor ideia de como se dá ponto. Mas a história de falar, o ponto cai sozinho, Mentira. Geralmente o dentista cai sozinho, então quando a umidade É porque aí o ponto do dentista é um outro tipo de ponto. Tá? E normalmente tem pontos de dentista que não, você tem que voltar ao dentista para ele arrancar. Então, assim, depende do tipo, do que o dentista fez, ok? O que pode acontecer não é que o ponto cai sozinho. O que pode acontecer é o cirurgião usar um fio absorvível. E aí o fio ele vai se decompondo e o corpo vai absorvendo este fio. O fio, né, externo, ele não é absorvível. Então você precisa retirar. O fio cai sozinho? Não. Pode ser que caia sozinho, como esse daqui? Sim, mas aí já é um problema daquela sutura. Mas ponto absorvível também pode ser dado? Externo? É.
Não. Ponto absorvível Tipo é assim, interno. quando. Eu esqueci o nome. Quando tem fio normal que precisa cortar. Sabe, abrir um pouquinho. E aí eles dão os pontos, e aí aqueles pontos eles falam que caem sozinhos. Aqui não é um ponto absorvível, porque é dentro, então eu nunca reparei pra ver. Dentro é isso aqui, ó. É este aqui. Então, mas quando corta. Este não cai sozinho. Este, o corpo, ele deteriora e o corpo absorve. O corpo absorve. Tá? Ele não cai sozinho. Ah, o fio externo caiu sozinho. Não, o ponto não, ele não é para cair sozinho. Você tem que retirar o ponto. Você nunca retira o ponto por menos de 7 dias, exceto se tiver orientação do médico. O médico não falou nada. Você vai esperar no mínimo 7 dias. No mínimo. No mínimo. Ok? Porque o meu não precisei lá colocar, tirar, quer dizer, porque ela falou que ia cair sozinho. O ponto foi aonde? Tudo tem. Na genital. Quando tem filho, quando corta. Sim, Filho na normal. episiotomia. Isso, eu disse assim. Então, provavelmente pode ser que ele tenha usado algum tipo de fio absorvido. Ah, pode ser, pode ser. Bom, porque aí quem vai escolher o material é o médico. Ok? Não sou eu que vou dizer que material que o médico vai usar. Normalmente não é de fio absorvido. E normalmente você tira exatamente deste jeito. Você puxa o ponto, abre um espaço entre a pele e o ponto e faz o corte. É um trabalho literalmente artesanal mesmo. Tem que ter paciência, tem que usar óculos, tem que ter boa visão. Não tem jeito. Eu não gosto muito de pinça, ou de pinça não, de bisturi. Porque às vezes o bisturi não está tão afiado. E aí nessa que você faz, né, a força para cortar com o bisturi, ele não corta. E foi aonde eu tive os problemas, né? Porque já aconteceu também de soltar da minha mão o nozinho, e aí eu fazendo a força com o bisturi, e aí o nó entrou para dentro da pele. Eu falei, caçomito. Então já aconteceu um monte de M comigo para tirar a pó. Então você não vai dizer que você é um bom ou um mau profissional porque houve um erro na retirada do pó. E aí eu prefiro usar a tesoura. Ok? E se eu tô em residência, aquela tesourinha vagabunda de camelô, que elas dobravam. De aparar a sobrancelha. Você já não sabe. De aparar O a que serve sobrancelha. isso? Para mim, isso daí eu deixo tanto que eu tenho na minha mão. Deixo aí porque, vira e mexe, eu preciso para alguma coisa. Então tem aí na minha mão. Então, percebe? Ok? Então, cuidados com o ponto. Pode lavar à vontade. Aqui ele estava em casa. Aqui percebe que infeccionou. Esse aqui é o sinal flogístico. Aí ele disse, deu ruim aí. Aí teve que voltar, teve que refazer cirurgia. Cara, ele sofreu. Literalmente ele foi atropelado por uma bicicleta. Ele estava na moto, a bicicleta veio, bateu na moto e aí a moto caiu em cima dele, ele quebrou o ombro. Mas quando inflama assim, você faz o ponto? Aqui não é inflamação, aqui é infecção. Infecção. Você tem que abrir e ver como está lá dentro. Literalmente você volta para um procedimento cirúrgico para fazer a revisão do processo. E aí quando você abre, aí você vê, porque às vezes você teve a infecção do fixador interno. Aí tem que trocar. Não tem o que fazer. Neste caso, o meu trabalho como enfermeiro deu ruim, volta para o médico. Se eu já estou no hospital, eu já chamo o médico. Se a pessoa está em casa, eu faço, deu ruim, volta para o médico. Não, mas pode voltar. E para o cara que fez, esse caso aqui tinha sido uma mulher, a mulher que fez a sua cirurgia, pode voltar. Não, cara, não tem nada, ninguém vai pôr a mão nisso aí. É só quem mexeu nisso aí que vai mexer de novo. Revisão de processo cirúrgico. Tá? E aí o médico vai abrir e vai ver o que tem e vai fazer o que precisa ser feito. Ninguém põe a mão, só o médico. Isso aqui não é problema meu. E aí o que essa infeliz dessa mulher falou? Ah, nossa! Foi a enfermagem que contaminou a minha cirurgia. O médico fez tudo tão perfeito. E a enfermagem contaminou. É uma infeliz.
pessoa dessa tem que ser processada e ser retratada. Falar, não ser idiota para falar besteira. Você pode jogar água que você quiser aqui. Não vai lá para dentro. Uma aluna do noturno também é a mesma coisa. Paciente com caso grave de uma estenose de artéria inguinal, o médico teve a pachorra de falar, foi a enfermagem que quando lavou em casa, e a aluna ficou desesperada. A aluna já é técnica, só que trabalha com neonato. Falei, professor, tem como? Eu falei, não tem como. A infecção foi do médico no momento da cirurgia. O que ele fez lá na cirurgia que infectou lá, não tem nada a ver com isso, porque não estava lá. Mas não tem como. A partir do momento que você fecha por dentro, depois você fecha por fora, a água não escorre lá para dentro. O soro não escorre lá para dentro. E aí você tem a técnica da limpeza, normal. Começa limpando do menos para o mais sujo. Né? Primeiro limpo a pele normal, para depois limpar em cima do sítio cirúrgico. E aqui não tem muito o que inventar, não tem esfregaço. É soro, é a VAP do soro, como a gente viu na semana passada. E deixar aberto. Não pode deixar fechado. Você só vai deixar fechado se de repente for uma área de muito atrito. Tipo, a pessoa fez a cirurgia no posterior da coxa, cirurgia no quadril, cirurgia em região genital. Você fala, putz, aí fica difícil para deixar aberto. Aí você deixa fechado por conta do atrito, da umidade, da própria região mesmo. Mas normalmente, cirurgia abdominal, cirurgia em membro, você deixa aberto. Okay? E não é você, enfermeiro, que vai falar para o paciente que a sutura foi ruim. Você olha, pensa e fica quieto. Não fala nada. Isso não é problema meu, isso é problema do médico e da paciente. Ah, vai ficar bonito? Você pergunta isso para o seu médico. Mas o que você acha? Eu acho que você tem que perguntar para o seu médico. Isso não é problema seu, não compre brigas que não são suas. E aí, nossa, ficou horrível. Conversa com o seu médico. Não tem nada a ver com esse B.O., filho. Eu sou médico, foi eu que fiz. Então, não tem nada a ver com o seu problema. Tá? Nesse caso aqui, deu muito trabalho. Que aí depois chega um determinado momento, você teve que tirar o ponto. E aí essa parte aqui necrosou. E aí teve que fazer todo um trabalho para a recuperação do tecido. Tá vendo? Isso aqui necrosou. Eu disse, isso aqui vai cair, vai abrir um buraco. Depois a gente vai ter que fechar. E aí, deu um trabalho do caramba para fechar isso aí. E aí, por fim, aonde eu quero chegar, o ponto falso. Esse foi o ponto que a enfermeira deu. Esse ponto falso aqui já é um curativo normal. Ok? Esse é um curativo que você percebe. Você limpa, faz a limpeza, pode ser feito numa ferida assim. Opa. Você vai limpar, né, as bordas. Esse curativo aqui, beleza, porque ele já foi feito para isso. Você prende dos dois lados e aí não tem mistério, você só puxa. E aí quando você puxa, ele vai aproximar as bordas. Por isso que se chama ponto falso. E aí o que você faz quando você não tem esse curativo? Eu nunca peguei um curativo desse na mão, nunca. Já vi pacientes com isso, mas não fui eu que fiz o curativo. Nunca peguei na mão. Mas você entendeu o princípio? Né? Não fica difícil para usar. O que você faz quando você não tem este curativo, que é o mais comum? Faz a limpeza, vai cortar, aí tem que ser uma fita muito aderente. Sugestão, use o esparadrapo mesmo. Ô professor, curativo falso que eles falam como falso é superficial? Superficial, por isso que é Aquelas ponto. duas camadas que você mostrou no tempo. Por isso que é ponto falso. Quando eu faço o fechamento aqui, eu só vou aproximar esta borda aqui. E aí é o corpo que E o faz buraco assim. aqui embaixo, o corpo que se Aí fechar. Por que eu faço ponto falso? Por dois motivos. Porque se eu olho isso daqui e eu deixo assim, vai se formar uma cicatriz muito grande. Porque é tecido conjuntivo fibroso. E aí fica aquela marca, aquela coisa branca feia. Né? Então aqui você diminui o aspecto cicatricial e diminui o risco de infecção.
mas eu só vou aproximar as bordas externas. Eu não vou aproximar as bordas internas. No canal tem até um videozinho, um aluno estava com um corte bem parecido. Aí eu fiz um ponto falso. Né? Engraçado que veio 2 semanas seguidas, veio alunos com problema. Num eu fiz sem luva, porque eu estava dando aula de microbiologia e eu queria que infectasse para eles entenderem que eles não estavam entendendo a infecção. E no outro eu fiz com luva. Né? E aí não infectou. E aí os dois está lá o ponto falso. O objetivo foi exatamente esse mesmo. Então aqui você vai pegar o esparadrapo e aí você vai fazer exatamente, né? Você vai colar longe e aí você puxa para um lado, aí depois você vai e puxa para o outro. Então você vai fazendo técnica de zigue-zague. Esse curativo aqui, ele não é de zigue-zague. Ele puxa todos para o mesmo lado. O ponto falso, você vai puxar um para um lado, um para o outro. Um para um lado, um para o outro. E no ponto falso, eu não deixo esse espaçamento aqui. Não, eu deixo um colado no outro. Como vai ficar um colado no outro? Vai ficar dessa forma. E a mesma técnica que eu vou ensinar aqui já serve para enfaixamento. Depois a gente volta e fala um pouco sobre enfaixamento. Eu sempre vou colocar uma parte, então uma parte eu vou puxar para cima, beleza? A outra eu vou puxar para baixo. E aí eu vou colar de 1/3 até metade da anterior, porque aí eu mantenho a linha de pressão. Tá? Eu não deixo fora. Então eu vou puxar uma para um lado, a outra eu vou colar um pouco em cima e puxo para o outro lado, porque aí eu mantenho a linha de pressão. E aí eu vou colando em cima do outro mesmo. E por que tem que ser esparadrapo? Porque aí eu deixo de 2 a 3 dias. E a dele vem dentro da casa. Sim. E aí eu não troco no dia seguinte. Eu arranquei bem plano em casa, eu coloquei ele para conseguir ajudar para tirar. Aí eu fui logrado tirar com o costura. Só que ele estava colado na pele, então ficou bem profundo. Aí ele fez esse ponto falso. Aí você faz o ponto falso. Mas professor, por que quando fala da Luísa, a gata arranhou ela com a unha bem aqui e abriu? E aí abriu assim, significativamente, assim, abriu mesmo. Só que eles falaram que não podia fechar, não podia dar ponto. Porque já tinha passado algumas horas. E nem ponto falso. Quem falou que não podia dar ponto falso? Desculpa. Ficou aberto, falou Aí que fica uma cicatriz horrível. Ficou, aqui que não mostrava. É isso que eu estou tentando mostrar para vocês. Porque o técnico, o ponto falso demora pra caramba. É porque ela falou que não podia fechar, porque quando é bicho que arranha por conta de bactéria, aí tem que dar o antibiótico e deixar aberta para poder, o que tiver para sair, vai sair. E ficou aberto. E ficou, viu? Por que você falou que passou do tempo? Porque quando você passa algo acima de 4 horas, o corpo já começa a formar a camada basal. O que o corpo quer? Fechar o telhado. O corpo quer fechar o telhado, só isso. E aí depois que fechou o telhado, ele começa a trabalhar na cicatrização interna. Então esse daqui, ó, do jeito que ele está aqui, um ortopedista já não daria ponto. Eu acho que elas só não quiseram fechar, porque ela se cortou. O ortopedista já não daria ponto. E vocês vão pegar muitos profissionais de enfermagem que também não vão fazer o ponto falso. Ou porque não sabe, ou porque sabe que demora demais. Porque é um trabalho de artesão mesmo. Você tem que cortar o fio mais fino do que o fio do carregador do seu celular. E aí você vai pegar você vai puxar para cima. Você vai pegar aí você puxa ele para cima. E aí você vai pegar o outro, puxa ele para baixo. E aí você vai ficar fazendo isso aqui, ó. Ele é bem parecido como se fosse o ponto cirúrgico. Só que ao invés de ser um fio, é uma fita. E eu só estou aproximando a borda. Só isso. Só que dá um trabalho do cão. Tem ponto falso que, já levei mais de 20 minutos para fazer. E imagina, num plantão que está extremamente corrido. Percebe o grau de doação? O
grau de amor à profissão. E não é a sua filha. Se eu fizesse isso pela sua filha, eu não amo a tua filha. Ao contrário. Tchau, vai com Deus. Tchau, próximo. No dia seguinte eu nem vou lembrar da sua filha. E eu faço porque eu gosto de fazer o que eu faço. E não gosto da sua filha. Eu não tenho que fazer porque enfermagem por amor. Não, a enfermagem, as pessoas confundem. Acham que a enfermagem por amor é porque você tem que amar o paciente. A primeira coisa que eu falo para todos os clientes do nome é: eu não amo teu pai, não amo a tua mãe, e ninguém que eu colocar aqui na tua casa vai amar teu pai e a tua mãe. Não, por que não? Porque não é esse o objetivo. Nós somos profissionais de enfermagem, não amantes. Tem que amar o que eu faço, não o paciente que eu faço. Então, por uma pessoa parar o que está fazendo para fazer isso, ela tem que se doar. E aí vocês trabalham em hospital que a pessoa já não faz o mínimo. Então, tem profissionais bons? Claro que tem, né? Só que os ruins fazem propaganda. Então aparece mais ruim, igual besouro, sabe? Faz barulho. E aí você olha e você vê o besourão de longe, né? Os bons é igual borboleta, não faz barulho. A borboleta não faz barulho. É a mesma coisa. E aí não aparece tanto. Mas a proporção é muito maior dos bons do que dos ruins. Pode fazer, professor? Pode. Pode. E vocês serão enfermeiras, vocês farão. Ok? Sutura, não sou eu que vou ensinar para vocês. Eu não tenho essa competência. Tem que fazer um curso com enfermeiros lá na Sociedade Brasileira de Enfermagem e Dermatologia. Aí lá eles te ensinam a fazer os cursos de sutura. Bom, poderia ter feito ponto falso na sua filha? Sim. Tranquilamente. Okay? E aí quando você faz o ponto falso, você vai deixar no mínimo 2 dias. Não mexe. Não mexe. E aí se for tomar banho, faz a cobertura com plástico para evitar cair água. Esse também precisa ir lá retirar? Não, porque o ponto falso ele cai sozinho. O ponto falso ele é uma fita adesiva. Antigamente, no século passado, Tão jovem, o prof. no século passado existia um negócio que chamava líquido de Dakin. Com K, D-A-K-I-N. Líquido de Dakin. A gente usava isso muito na ortopedia. Você passa o líquido e cola alguma coisa por cima, o negócio não descola por uma semana. Não descola. Tanto que hoje é proibido, porque tinha muito profissional estúpido que tentava arrancar e aí vinha, literalmente, veio a pele. Aí você fazia ponto falso com o líquido de Dakin. Hoje com fita. Não, a mesma fita. Que você parece passa. uma linha. Não, você o líquido. Não, esse daqui é um curativo que você compra. Esse curativo você compra, ele vem assim. E aí você depois é igual aos curativos que você usa no hospital. Você tira só o papel e vai ficar só a fita transparente, a película transparente. Isso você compra. Eu estou ensinando vocês a fazer, e aí na próxima aula me traz um esparadrapo que aí a gente faz o teste. Mas isso é usado bastante? Este daqui eu nunca mexi. Eu já vi pessoas usando, mas eu nunca peguei na mão. Sempre que eu precisei fazer ponto falso, eu fiz o ponto falso com esparadrapo. Aí você literalmente pega o esparadrapo, aí você corta o esparadrapo. Mentiras, ninguém tem nenhum esparadrapo, né? Corta o esparadrapo em tiras bem pequenininhas, tiras fininhas mesmo. Você vai cortar o esparadrapo em tiras mais finas do que o fio do carregador do seu celular. Ok? Vem cá. Não precisa mexer, porque semana passada, depois que eu fui ver a aula eu vi que não pegou o seu braço. Não pegou mesmo, eu estava vendo ontem. Eu vou usar o seu, Kaique, que o seu ele é mais molengo do que o meu. Tudo bem? Quer que você pule em tripé? Não, eu já virei. Já virou, é que ele Já já virei, faz.
Acho que já dá para ver. Fica aí paradinho, deixa eu ver. Isso, agora dá para ver. Ok. Então você vai pegar aqui, por exemplo, você tem um corte, ok? Aí você vai fazer o ponto falso. Um ponto você vai prender de um lado e vai puxar. Percebe que a sua pele puxou? E aí você prende do outro lado. Beleza? Aí você vai vir com outro ponto, vai travar bem rente e puxa para o lado seguinte. Aí você vem com o terceiro ponto falso. Tudo isso é fita, isso tem que ser esparadrapo. Se você coloca micropor, ele vai soltar. Aí você vem com o terceiro, trava aqui e puxa de novo. Aí você vem com o quarto, trava aqui e puxa para cá. E aí você vai fazendo esse zigue-zague nesse ponto, ó. O que eu estava falando do líquido de Dakin percebe que já formou o zigue-zague? O líquido de Dakin. Então vamos supor que você está com um corte aqui, tá? Vamos supor que o seu corte está aqui, ok? E aí eu preciso aproximar essas bordas aqui. Preciso aproximar essas bordas aqui, ok? O ponto falso é só isso. O que é o ponto falso? Ela teve um corte e aí eu preciso aproximar as bordas, só isso. Eu não vou mexer lá dentro. Para mexer lá dentro é ponto de sutura. Aí tem que fazer o curso de sutura, não é aqui. Aqui eu estou ensinando vocês a fazer só o ponto falso. Então eu vou pegar desse ponto falso, eu vou prender de um lado e aí eu puxo. Aí eu prendo de um lado e puxo. Aí eu prendo do outro, puxo para o outro lado. Depois eu puxo para cá, até eu conseguir fechar por inteiro essa parte superior. Ela não vai ficar mais com esse buraco. Só que para eu fechar, eu tenho que puxar uma para um lado, outra para o outro. E aí eu vou fazendo zigue-zague. Com tirinhas de esparadrapo tão finas ou até mais finas do que esse fio. E a tira ela tem que ser grande. E aí, por um efeito estético, você corta todas do mesmo tamanho. Para ficar o curativo bonitinho, quadradinho. O que eu falei do líquido de Dakin antigamente existia o líquido de Dakin. Aí o que você fazia? Você passava o líquido de Dakin aqui. Porque aí quando eu colava a fita, ficava uma semana. Você pode jogar água, você pode fazer o que você quiser. Não saiu. Não saiu. Porque às vezes você pegava atleta. O cara precisava jogar. E aí você pega aquelas tiras elásticas, você metia o líquido de Dakin e fazia, né, o enfaixamento com tira elástica e o cara ia jogar. Futebol, basquete, vôlei. E o negócio não saía de jeito nenhum. Tá? Mas hoje não usa mais. Você tem que mandar fazer. Porque teve muito erro. Se você não sabe mexer com líquido de Dakin, você machuca o paciente. Então o ponto falso é isso. É só aproximar as bordas externas da ferida. Só isso. Eu aproximei a borda. Porque se eu aproximo a borda, não acontece o que aconteceu com a tua filha. Aquela queloide enorme. Por que teve aquela queloide enorme? Porque aquele trabalho, o corpo teve que fechar esse buraco. E como é que você fecha esse buraco? Você fecha esse buraco com... E o risco de infecção também, né? Você fecha o buraco com tecido conjuntivo fibroso. Por isso que a gente teve a aula lá atrás, do tecido conjuntivo fibroso, daquelas cordas, né, que o corpo usa na pele normalmente. Pensa assim, toda vez que o corpo tiver um buraco, toda vez que o corpo tiver um buraco, Abaixa a câmera. toda vez que o corpo tiver um buraco, ele vai fechar isso com cimento. Todo buraco do corpo, o corpo fecha isso com cimento. E qual que é o cimento? Colágeno. Colágeno. E a cicatriz dela é exatamente assim. Ainda tem o formato. E
vai sim, porque não fizeram aproximação. Mas Aí, e no meio é bem clarinho que fechou. porque é o cimento, é o colágeno, é o cimento. Nos livros vocês vão ver, o colágeno ele é um tecido conjuntivo fibroso. Ouviu a palavra fibra, você pensa em corda. Fibra é corda, ok? Fibra é corda, tá? E aí você imagina quando você vai lá no cabeleireiro, ou vocês que fazem, né, lavam o cabelo, quando fica aquele emaranhado de cabelo. Aquilo é um tecido conjuntivo fibroso, ok? Então, pensa nisso como um cimento. Tanto que desde a faculdade eu chamo isso de cimentão celular. É um cimento mesmo. É o cimento que o corpo tem para fechar esse buraco. E para não ficar essa coisa horrível, o que o enfermeiro sensível faz? Ele não é sensível igual o borboletão. É sensível no sentido de, putz, eu sei que isso vai trazer problemas para a pessoa. Para quê? Ok, eu paro de fazer o que eu estou fazendo e vou cuidar de você. Depois eu volto a fazer o que eu tenho que fazer. Você só aproxima a borda, tá? Por isso que eu mostrei. Dá para aproximar com isso? Dá, se você tiver isso, você usa isso. Entendeu? Isso aqui é muito usado na Europa, muito usado em guerra. Porque imagina, você está no meio do mato. Marinheiro também usa muito isso. Você está no meio do mato, você está no meio do mar. Não tem médico, filho. Você tem um código. Você literalmente, você clipa, você grampeia o código. Acabou. Porque qual que é o objetivo? Aproximar as bordas, né? Fechar a porta para a infecção. Tá? O que falaram, o ortopedista não ia, não faz. E se você for hoje no hospital com corte assim, e o ortopedista falar, eu não vou suturar porque já passou o tempo, pouquíssimos enfermeiros vão falar, senta aí que eu vou fazer um ponto. É raro, porque você tem que gostar do que você faz. É raro. É raro. Eu sou uma das pessoas que eu falo, senta aí que eu já faço. Quanto tempo você tinha falado? Oi? 4 horas? Depois de 4 horas esquece. O ortopedista não põe a mão. Você pode levar no hospital, ele não vai fazer. Ela passou por cirurgia. Ele não vai fazer. Um cirurgião plástico faria. O ortopedista, como cai na mão dele, ele não vai fazer. E não faz, não adianta. Não faz. Aí não quer nem saber. Não vou pôr a mão porque já passou o tempo. Faz o curativo, manda para Eu tinha que colocar band-aid porque ela ia pra creche. Não deram atestado, ela ia pra creche. Beleza? Não é um atrás do outro. Gato é um perigo, então. Agradeça que sua filha não ficou cega. Mas foi bem feito. Agradeça, sua filha não ficou cega, porque o gato mira no olho mesmo. É para cegar mesmo. O gato é um bicho esquisito. Tá bom? Ficou claro? Então, o que é o ponto, cuidados com o ponto, como eu tiro o ponto e como é que eu faço um ponto falso. Dúvidas? Angústias? Frustrações. Tem uma menina do noturno.